Quando penso em 1925, no interior quente do Brasil, percebo que tudo começou muito antes de eu entender o peso das minhas próprias escolhas. Naquela época, a reputação valia mais que a verdade, e eu, um conde acostumado a decisões rápidas, precisei perder quase tudo para aprender isso. E se você acredita que uma acusação pode ser injusta, espere até ouvir por que ela quase destruiu a vida de uma mulher que só sabia ensinar crianças. Antes de qualquer revelação, deixem-me pedir: inscrevam-se no canal, comentem de onde nos assistem e deixem este vídeo rodando até o fim. Nossa meta é alcançar o máximo de visualizações para continuar produzindo histórias como esta. Agora, deixem-me contar como conheci a mulher que mudaria minha visão sobre dignidade. Ela era professora de uma pequena escola rural. Discreta, culta, sempre com postura serena, caminhava como quem carregava um mundo que ninguém se importava em ver. Confesso que, no início, eu mal reparei nela. Homens como eu fomos treinados para enxergar títulos, não pessoas, e admito isso com vergonha. Mas havia algo em sua presença silenciosa que me intrigava, algo que mais tarde compreenderia como coragem. Um dia, porém, ouvi seu nome sendo mencionado entre autoridades locais. Acusada de indignidade, disseram, e eu, tolo, não perguntei se era verdade. Eu só ouvi e consenti com o silêncio. Um silêncio que mais tarde descobriria ser o mais caro da minha vida. Encontrei-a dias depois, sozinha, sentada no pátio vazio da escola que já não lhe pertencia. Ela não tentou se defender, apenas levantou os olhos e perguntou por que ninguém quis ouvir sua versão. Ali eu entendi. Ela não era muda por falta de voz. Era a sociedade que se recusava a escutar mulheres como ela. E foi naquele instante que, pela primeira vez, duvidei de mim mesmo. Mas o que eu descobriria depois colocaria em xeque tudo o que eu defendia. Depois daquele encontro silencioso, passei a investigar em segredo. Vasculhei documentos antigos, cartas esquecidas em gavetas de madeira e comentários sussurrados nos corredores da intendência. Tudo parecia indicar inconsistências demais para serem ignoradas, como se a acusação tivesse sido moldada por interesses pequenos, travestidos de moralidade. Naquele tempo, chamavam de indigna qualquer mulher que ousasse pensar um pouco acima da média, e quanto mais eu descobria, mais percebia o quão cego havia sido. Mas enquanto eu buscava respostas, também buscava entender por que ela mexia tanto com meu senso de justiça. Se você pensa que isso já é intenso, espere até perceber onde essa verdade nos levaria. Comecei a encontrá-la em momentos simples, ensinando crianças pobres na varanda emprestada de uma vizinha, carregando cadernos gastos, ajudando quem pouco tinha. Ela havia perdido o cargo, mas não a vocação. Isso, para mim, era a verdadeira nobreza. Eu achava que estava apenas reparando uma injustiça. Não percebi que, aos poucos, era o meu coração que ela estava alfabetizando. Em uma reunião elegante da elite local, ouvi alguém mencionar seu nome com desdém. Não hesitei. Defendi sua honra, ainda que com palavras medidas. Naquele salão, as risadas eram ensaiadas, mas o silêncio depois da minha fala, esse foi sincero. Dias depois, encontrei a prova que faltava. Um documento esquecido que desmontava toda a acusação. E o peso da culpa caiu sobre mim com força serena. Eu, que tinha poder para defendê-la desde o princípio, fui o último a acreditar nela. E isso, confesso, doeu mais em mim do que qualquer inimigo que já enfrentei. Foi então que tomei a decisão que mudaria nossas vidas. Mas eu não fazia ideia do preço que pagaríamos por essa verdade. Com a verdade finalmente em mãos, decidi reparar o que jamais deveria ter sido quebrado. Indiquei-a para um novo cargo, redigi uma carta pública reconhecendo seu valor. E pela primeira vez, enfrentei de frente aqueles que preferiam o conforto da mentira. Não fiz isso como favor, mas como dívida moral que pesava mais que qualquer título nobre. No fim,
Não se tratava de salvá-la. Tratava-se de deixá-la existir com a dignidade que sempre teve. Ela recebeu a notícia com uma serenidade que me desarmou. E foi nesse instante que percebi que meu gesto não apagava o passado, mas iluminava um caminho possível para nós dois. Se você pensa que nossa jornada termina aqui, ainda há algo que precisa ser dito. Nossa proximidade, antes tímida, transformou-se em diálogo, confiança e cumplicidade. De conversas formais, passamos a confidências noturnas, onde cada palavra parecia pontuar algo que sempre esteve ali, mas que nenhum de nós ousava admitir. Nada de excessos, apenas a pureza de quem se encontra na verdade. Um dia, ela repetiu a frase que havia dito quando tudo começou. Porque ninguém quis ouvir minha versão. Dessa vez, porém, seus olhos tinham outro brilho. O brilho de quem sabe que finalmente foi escutada. Eu entendi, ali, que não era ela que precisava de mim. Era eu que precisava aprender com ela. E talvez esse tenha sido o maior presente que recebi. Anos se passaram e ela se tornou referência na cidade, dirigindo uma escola que transformou gerações. Eu entrei nessa história como um nobre convencido. Saí como aluno de uma professora que nunca deixou de ensinar. Hoje, ao olhar para trás, percebo que dignidade é aquilo que ninguém pode tomar, apenas ignorar. E quantas vozes ainda hoje não são chamadas de indignas apenas porque incomodam quem teme a verdade? Se essa história tocou você, talvez não seja por causa dela, mas por causa de algo que também vive em você. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história.